Masterclass Condominial. Oferecimento. Solicite. Plataforma de assessoramento e solicitações condominiais. Os melhores fornecedores do mercado condominial estão aqui. Grupo MB, seu condomínio sempre em dia. GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Seu condomínio com você. O universo condominial se encontra aqui. Crie o seu perfil e faça parte dessa comunidade condominial. www.condominialnews.com.br. Amigos do Condomínio. Vértice Administração de Condomínios. Premium Fitness, empresa especializada em montagens de academias profissionais de condomínio, clubes, hotéis e residência. Apoio Portal Solicite. Travacar GPS Condominial. Projeto Amigos do Condomínio e Secov Goiás. Obrigado, Edilson. Obrigado a toda a equipe do Condominial News. Eu, mais uma vez, atendendo, né? Não é um convite. Quando o Condominial News entra em contato comigo, é sempre uma convocação, né? Eu me sinto muito honrado de receber essa convocação para a gente poder conversar hoje, né, também sobre assuntos relevantes da gestão condominial que tem, obviamente, influência na vida de todas as pessoas que vivem em condomínios. Então, não necessariamente condomínio limitado, né, a palavra do condomínio, então de uma forma ampla, né, condomínios residenciais, condomínios que sejam um condomínio vertical, condomínio horizontal, pode ser um condomínio comercial também, né? Então, a gente tem uma série de características comuns e que muitos desses serviços, muitas das atividades, muitas das intervenções e dos interesses comuns acabam repercutindo em todos esses condomínios. Então, como o Edilson bem colocou e o Vitor também, meu parceiro de apresentação do Engenharia Condominial, eu sou engenheiro civil também, tenho um pouco mais de 20 anos de atuação profissional em várias áreas, né, em várias áreas da engenharia, então são muitas as vertentes que normalmente o engenheiro civil acaba trabalhando, e é claro que a engenharia condominial é uma delas, né? Eu sou professor universitário na PUC Goiás, sou conselheiro do CREA, trabalhamos dentro de um escritório também na área de consultoria, né, que é a Central de Desempenho. Enfim, nós temos uma atividade que, felizmente, nessas 2 últimas décadas foi bastante intensa e, claro, de muito aprendizado, muito recompensadora do ponto de vista de engenharia, porque a gente vai acumulando experiência, vai acumulando conhecimento, competência, e isso é um retorno importante para a gente como profissional. Sobre a temática de hoje, né, especificamente, a gente vai falar sobre a questão da responsabilidade ambiental e eu vou projetar algumas imagens para a gente ir conversando e acredito que com a questão da projeção ali das imagens a gente vai poder ir tocando melhor nos assuntos. Então, estou projetando agora alguns poucos slides para nos ajudarem. Acredito que já esteja aí visível para todos, né? Então, o assunto de hoje é sobre a responsabilidade ambiental em condomínios, assunto recorrente, e a gente sempre tem que tratar isso de viés bastante distintos, né? Os projetos novos, então, quando a gente parte para um projeto novo de engenharia, né, para uma nova construção, quer seja um condomínio residencial, comercial, um shopping center, enfim, onde vai ter uma relação condominial, é importante a gente pensar para novos empreendimentos como que a gente vai abordar a questão ambiental. E também aqueles condomínios que já estejam implantados, estejam em funcionamento, estejam em operação, como que se pode trabalhar melhor a questão ambiental, como se pode buscar intervenções, né, de melhoria do desempenho ambiental do seu condomínio. Então, esses são sempre as 2 óticas que eu quero trabalhar com todos, né, que estão hoje nesse momento, assistindo ao canal Condominial News. É importante que a gente tenha essa ótica sempre partida, né? Novos empreendimentos e também
os empreendimentos que estão em utilização, em operação, em que seja interessante a gente melhorar o desempenho ambiental desses condomínios. De uma forma geral, a pergunta que sempre vem, e hoje em dia ela vem muito, né? E o seu condomínio? O seu condomínio é verde? Né? E não quer dizer que a fachada é verde, né? Não quer dizer que a pintura do prédio é verde. Seria verde do ponto de vista de sustentabilidade, seria verde do ponto de vista de iniciativas ambientais, né? Que venham a garantir uma operação mais ambientalmente correta, socialmente justa e, obviamente, economicamente equilibrada. A gente não pode nunca separar esses aspectos, né? Quando a gente trabalha com a questão ambiental, inevitavelmente, a gente também está pensando em desempenho social, como o Vitor colocou, e é claro, né, que as intervenções ambientais, na grande maioria delas, elas têm, sim, como resultado, um resultado econômico interessante, positivo para o condomínio. Então, é importante que a gente não perca que esses fatores estão sempre todos muito atrelados. Quando eu estou num empreendimento, eu estou num projeto que a gente está pensando em lançar um produto novo no mercado, essa é uma pergunta que sempre vem. Muitas vezes até dos clientes que a gente prospecta, né? Quando a gente está ali na fase ainda de estudo de viabilidade de novos empreendimentos, é uma pergunta bastante comum. O cliente hoje tem interesse nessa resposta, né? Será que o produto que eu vou comprar, né? Será que o apartamento, o condomínio que eu vou adquirir, ele tem, né, preocupações ambientais? Ele tem preocupações em economia de recursos naturais, né? E quais são esses recursos? Então, é isso que a gente vai tratar. E, então, assim, quando a construtora, empreendedor de uma forma geral, a incorporadora, traz para si, né, traz para dentro do empreendimento, para si, para dentro do projeto, esse tipo de preocupação, esse tipo de premissa, a minha experiência nos últimos anos é que todos os empreendimentos que a gente lançou e que eu fui coordenador de implantação, que tiveram como premissa a questão da sustentabilidade, a questão do ambientalmente forte, né, na construção, a gente teve sucesso de venda estrondoso, né? E uma satisfação no pós-entrega também muito interessante, e eu vou pontuar algumas coisas a respeito disso. É importante a gente saber que isso não é uma preocupação nossa, local ou brasileira. Existe um movimento mundial a respeito das construções verdes, né? Então, existe todo um cenário favorável para esse tipo de situação, né? As construções verdes, né, ambientalmente corretas, elas são a tendência mundial, né? Do ponto de vista de condomínio, individualmente, e é claro que isso abrangendo de uma forma geral as green cities, que são a tendência e para onde o mundo civilizado vai caminhar, né? A gente poder conviver bem dentro das nossas cidades, com uma qualidade de vida, com o verde, com água de boa qualidade correndo nos nossos leitos naturais, né? E para isso a gente precisa recuperar, a gente tem um grande passivo para recuperar no nosso processo de construção, no nosso processo de urbanização, no nosso processo de viver em ambiente de cidade. Isso começa, obviamente, na unidade, né, na casa, no condomínio, mas isso uma qualidade de vida prospera num nível maior de uma green city, por exemplo. E isso não está longe. Aqui é uma maquete eletrônica, alguma coisa assim mais projetada, né? Mas a gente tem movimentos que elegem as cidades mais verdes do mundo o ano todo. E aí você pode procurar aí quais foram as cidades eleitas, né, o top 5 de 2020. Por que não Goiânia? Por que não Brasília? Por que não outras cidades que têm potencial para desenvolver, cidades novas, né? Goiânia é uma das cidades que tem maior área verde por habitante do Brasil, né? Então, por que não nós sermos também uma green city no cenário internacional? O Brasil não está sozinho nisso, né? Existe uma série de organismos mundiais. Do lado esquerdo aqui vocês podem ver o selo brasileiro, né? Um dos selos brasileiros, nós temos vários selos brasileiros, eu optei por colocar um hoje aqui, que é o selo LEED, e aqui do lado esquerdo a gente tem o selo do Green Building Council, né? Na versão brasileira. E o mundo inteiro, né? Vocês veem aí que tem selos na África, no Oriente, Estados Unidos, Canadá, outros países da América Latina, enfim. Esse é um movimento mundial. O futuro da construção é verde. O futuro das novas moradias é sustentável. Então, a gente não pode esquecer essa ótica nunca, nem para projetos novos, nem para empreendimentos que estejam em operação. Eu escolhi um
dar um toquezinho para a gente pontuar, né, que é uma coisa que está sendo construída, né, está sendo edificada aqui em Goiânia. É o primeiro prédio Green Build Council GBC, né, GBC Brasil, nível máximo, né, maior nível certificado no país, que é o Platinum, é o primeiro de Goiânia que está sendo construído, ele já está em construção. Então, por ser o primeiro, eu optei por trazer alguns detalhes, né, do que seria uma construção ambientalmente preocupada, correta, preocupada com a questão da sustentabilidade, né? Então, esse projeto é um projeto que está sendo executado aqui em Goiânia, no setor Bueno. E o que é a sacada, né? E agora, com essa questão de pandemia, isso aqui virou também uma tendência, né? Virou uma necessidade, mais do que uma questão de projeto, de conforto, virou questão de saúde, o condomínio clube, né? Você ter os espaços para você usufruir sem precisar se expor ao ambiente externo do seu condomínio. Virou questão de saúde agora. Você poder ir à academia, você lavar seu carro, você fazer uma yoga, fazer uma natação, um exercício físico, sem precisar ir ao clube, academia, se deslocar do seu apartamento ou do seu condomínio, isso virou necessidade. Em tempos de pandemia, quem tem um bom condomínio com bastante opções de serviços, isso passou a ser muito valorizado. Então, esse condomínio, por exemplo, nasce com tudo isso, né? Com academia, com box para crossfit, com uma série de serviços, yoga, musculação, treinamento funcional, escada que você pode fazer a corrida, contar as calorias, enfim, piso próprio para você fazer a corrida em escada, né? Então, tem uma série de características, uma série de confortos, né? Lazer, então, você tem piscina, quadras, espaço zen, pub, churrasqueira, tudo aquilo que você normalmente já tem no condomínio comum, mas passa a ter, obviamente, num condomínio certificado como esse. Olha como é que é a área do mezanino, né? Número de produtos, de serviços, isso aí é assim, uma infinidade de itens que estão sendo incorporados na construção, fantástica, né? Esse aqui é um dos pisos, aqui tem outro piso, né, com uma série de outros dispositivos, de equipamentos, tem itens que você vai colocar assim, mas tem um car sharing, ou seja, o condomínio vai ser entregue com um carro elétrico de uso comum do condomínio. Então, se você não quiser sair com o seu carro hoje, ou você não tem um carro, porque muita gente não quer ter mais carro hoje, né? Você pode pegar o carro do condomínio, ele é um carro elétrico, ambientalmente correto, não usa combustível fóssil. Se você tem seu carro, você tem o car wash dentro do condomínio, né? Então, você pode lavar o seu carro. Essa água e esse consumo de energia precisa ser pensado, e foi pensado, né? A energia elétrica, por exemplo, vem do sistema fotovoltaico instalado no próprio condomínio. A água que vai ser usada para a lavagem, ela é coletada e ela vai para uma estação de tratamento. E ela volta para as bacias sanitárias e para uso de jardinagem. O bike sharing também, para você pegar a bike, é uma tendência hoje nas grandes cidades, o pedal, né, você fazer uma atividade física junto com deslocabilidade, você casa as duas coisas, cuida da saúde, cuida do coração e ainda faz pequenos deslocamentos de maneira rápida, sem precisar de trânsito. Então, o condomínio vai ter para alocar, para emprestar as suas bikes, né, para os seus condôminos. O coworking, né, nós estamos no período, eu mesmo estou aqui, né, conversando com vocês e todos os colegas que estão participando, fazendo suas apresentações, e todo mundo que nos assiste, em tese pode estar em casa. A maioria está em casa, né? A maioria está trabalhando em casa. E a maioria dos apartamentos hoje não foi pensada, pelo menos, né, para ter esse espaço de escritório, esse espaço para você fazer o home office. Então, o seu condomínio tem um espaço preparado, com infraestrutura, com servidor, com local para você fazer reunião, com uma sala de reunião apropriada, local para o café, enfim. Isso passa a ser um serviço interessante. Só que tudo isso demanda uma série de coisas, né? Demanda água, demanda energia, isso gera lixo, gera uma série de resíduos, então isso precisa ser pensado, né? E algumas das soluções estão aí, né? As placas fotovoltaicas para gerar energia, vidros eficientes, né? Você colocar vidros que sejam capazes de bloquear raios ultravioleta, bloquear a parte do calor, porque se você não deixa o calor entrar, você melhora a eficiência energética da construção, você gasta menos energia para poder equilibrar a temperatura e dar conforto térmico para os seus usuários. A transparência, né? Bastante vidro, a transparência diminui o uso de iluminação artificial,
lâmpadas de LED para você fazer uma iluminação mais econômica do ponto de vista de eficiência energética, com acionamento, obviamente, né, com acionamento por sensores, para você também só acioná-las quando for necessário, automação predial fortíssima, né, para você poder fazer o uso racional dos seus recursos, o reuso da água, né, que está colocado aqui. Então, esse reuso da água ele tem 2 pontos nesse condomínio, né, ele tem a água da chuva, e ele tem também toda a água servida, né? Por exemplo, a água da lavagem dos veículos, a água de banheiro, água de máquina de lavar e tanque, área de serviço de uma forma geral. Tem uma estação de tratamento de água no subsolo desse condomínio e ela volta para uso não potável. Economia no consumo de água, todas as torneiras têm redutor de vazão, né? Torneiras e chuveiros, porque você não, assim como hoje a gente tem muito comum as bacias sanitárias já, né, de baixa vazão, já poucos projetos nascem com válvula de descarga, a maioria é caixa de descarga acoplada e com duplo acionamento, né, para você poder economizar água. Então, isso é o óbvio hoje, né? Você pensar nisso é fundamental. Proteção contra poluentes, todas as portas que dão acesso às áreas de estacionamento são blindadas para evitar que o CO2 circule dentro do seu condomínio. Iluminação e ventilação, isso gera eficiência energética, né? Se você tem muitas áreas de transparência e ventilação, o conforto térmico é muito melhor, reduz o consumo de ar-condicionado, o consumo de iluminação artificial, sensores, né? E exaustores, né? Para você retirar gases de dentro do condomínio, isso é saúde. Janelas de PVC, que tem um desempenho muito acima das tradicionais de alumínio, né, principalmente com isolamento térmico acústico muito melhor, isso também se reverte em economia de energia. Enfim, série de itens, né? Aquecimento de água com gás, que é muito mais ambientalmente correto e barato do que o aquecimento elétrico, os vidros eficientes, que bloqueiam a entrada de excessos, né, de radiação solar, ar-condicionados inverter, que são mais baratos, automação, persianas nas janelas para você fazer a redução do aquecimento do seu apartamento, uma série de itens. Esse está em execução, esse aqui é um de minha coautoria. Esse é o Mix Use, que eu fui responsável desde do estudo de viabilidade até agora a entrega final. São 8 torres, 6 residenciais, uma comercial e um hotel, e 2 pisos do térreo aqui. Esses 2 pisos é de shopping center e tem 3 níveis de subsolo aqui embaixo. Muito consumo, né? Muito resíduo, então a gente precisa pensar em soluções muito parecidas com aquelas que eu comentei, que eu não vou repetir, mas que basicamente o foco desse tipo de projeto são 2, né? Redução do consumo da água e reuso da água é o segundo item mais importante na despesa de um condomínio. Então isso serve para novos projetos, como também serve para adequações de projetos em andamento. Então, foque na economia de água, né? Aqueles que ainda não têm, e infelizmente no Brasil apenas 25% dos condomínios têm a medição individualizada, foque na medição individualizada, procure viabilizar tanto de água como de gás, né? Você vai ter uma economia fantástica. Quando o indivíduo sabe que ele está pagando exatamente aquilo que ele consome, a redução psicologicamente ocorre rapidamente. Ele passa a consumir bem menos, mesmo mantendo praticamente os mesmos hábitos. Então, foque nessa questão. Outra coisa que é relativamente fácil de adaptar é o reuso da água da chuva. Então, nesses prédios aqui, todos têm reuso da água da chuva. É claro, como foi pensado no início do projeto, eles têm uma fachada que vocês podem observar que ele tem um telhado falso aqui em cima. Ele tem um pé direito bem alto aí em cima, que permite que a gente colete a água da chuva por gravidade para dentro dos reservatórios. Então, a gente não precisa coletar lá embaixo e bombear para cima para descer nas colunas hidráulicas. A gente já coletou por gravidade e isso economizou fantasticamente a instalação, mas é claro que foi um projeto novo, então a gente pode pensar nisso, tanto no espaço para os reservatórios, como na forma de coletar de maneira apenas com a gravidade, foi possível pensar. Mas se o prédio já está em operação, colete lá embaixo, utilize apenas para fins não potáveis da área comum, por exemplo, é uma intervenção bem mais barata, né? Aqueles que puderem fazer tratamento dos seus efluentes, fantástico. Então, assim, a economia de água é o segundo item mais pesado e que a gente normalmente procura focar num projeto de melhoria de desempenho ambiental, de
de avaliação de sustentabilidade. E o primeiro, o Fernando vai abordar também fortemente, provavelmente, na apresentação que ele vai fazer seguida minha, até acredito pela formação que ele tem de engenheiro eletricista, é o consumo de energia, né? O desempenho energético de um empreendimento como esse e a conta de energia é o insumo mais caro que tem no condomínio. Então, pensar em ações como troca das luminárias, todas por luminárias e lâmpadas de LED, né? Você investir em automação, sensores de presença, isso faz uma diferença fantástica. Se puder colocar um sistema de cogeração, de autogeração dentro do condomínio, também é uma tendência recente e que os condomínios têm entendido que se paga muito rapidamente. Então, aqui em Goiânia, a gente tem tanto, obviamente, como no Brasil inteiro, a questão da energia fotovoltaica, né, dos módulos fotovoltaicos para energia solar, mas a gente tem aqui em Goiânia prédio que tem torre eólica. Então, também é uma alternativa bastante interessante que pode ser ponderada. Então, reduzir, né, se você puder fazer autogeração, melhor. Se não, foque na redução desse consumo de energia, né? Ar-condicionados, né? A questão da água também, uma adaptação simples, que basta passar em convenção, é a troca das torneiras e dos chuveiros por equipamentos de baixa vazão, com redutores de vazão. É uma intervenção muito simples de ser feita, individual em cada apartamento. É importante que passe em convenção para que todos se sintam responsáveis por fazê-lo, mas não requer uma intervenção de maneira generalizada no condomínio, como, por exemplo, se a gente tiver que fazer coleta de água da chuva e se essa coleta de água da chuva, a intenção for, por exemplo, utilizá-la em bacias sanitárias. Aí a intervenção é um pouco mais intensa. Mas se a intervenção for coleta de água da chuva, coloca o gradeamento, faz a filtragem dessa água e usa, por exemplo, no térreo, na área comum, ou para lavar subsolo, é um investimento muito baixo que se paga muito rapidamente. Então, assim, acredito que é o suficiente, né, para esse momento. A gente está com um tempo bastante corrido, né? O evento é muito dinâmico. Então, o foco na redução do consumo de água e no reaproveitamento da água é fantástico, é o segundo ponto. E o primeiro ponto é o consumo de energia. E aí o principal é não só medidas de redução, como também a questão da autogeração, é um item fantástico que pode ser feito. Fico à disposição. Edilson, espero não ter extrapolado demais o meu tempo, porque eu acho que eu já extrapolei o tempo, né? Mas fica à vontade, fica à disposição para vocês. E se fizer o convite, eu volto, tá? Não faz não, porque se fizer, eu volto aqui e a gente conversa mais um pouquinho. Eu espero que a gente se reveja em breve. E eu estou sempre à disposição. Um forte abraço para todos que nos assistiram até esse momento. Fica sentado aí, assiste todo o evento, porque tem muita coisa bacana ainda por vir. E a gente se vê na próxima. Um abraço.